Bom dia, alunos do nono ano. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, espero que tenham tido uma ótima Páscoa, né? E aí nós vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje nós vamos continuar o módulo 5, o módulo 4, lá na página 200, né? No finalzinho da página 200, nós vamos falar dos excluídos da República. Quando a gente fala da República no Brasil, a gente já sabe, né? Que ela não foi uma república assim tão pública. Ela foi uma república um pouco bem mais para as elites, como é até hoje, né? Então, quem realmente desfrutou da república e desfruta até hoje são as elites, no caso do Brasil, né? Aí que a república, quando a gente fala da república, aí a gente teve a república das espadas e depois nós tivemos a república dos cafeicultores, o café com leite. E a gente imagina, o café foi bem, né? Então melhorou a vida no campo. Melhorou a vida no campo para a região ali do sudeste do Brasil, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, né? Um pouco ali do Espírito Santo, sul do Brasil, norte do Paraná. Esses lugares a vida realmente melhorou, esses lugares que produziam café. Mas no interior do Nordeste a vida não melhorou nem um pouquinho, né? No interior do Nordeste, os camponeses eles sofriam muito ainda pela seca e pela decadência, a falta de recursos que havia nesse lugar. E aí, que quem tinha melhor condição de vida, né, eles acabavam oprimindo a maior parte dos camponeses que não tinham nenhum tipo de recurso. O coronelismo, esse sim existia lá no Nordeste também. Existiam os coronéis que tratavam muito mal a população. E aí vai surgir, em lugares de sofrimento, o que a gente chama de líderes messiânicos. O que são líderes messiânicos, né? São pessoas que se auto-identificam com Messias. São pessoas que fazem pregações para alcançar a salvação da humanidade. Então eram líderes, né, que eles se apoiavam em Deus para tentar sanar um pouco de todo aquele sofrimento, pelo menos na questão espiritual, pensando, né, pregando que Deus queria que todos fossem iguais, né, tentando ajudar as pessoas que estavam nesse tipo de opressão. E aí, entre esses líderes messiânicos, a gente vai ressaltar aqui um deles, que é Antônio Conselheiro, que foi o líder da revolta de Canudos. Então a revolta de Canudos, gente, ela é uma das revoltas da época da Primeira República mais famosas que a gente tem, uma revolta camponesa muito importante, né? Porque ela vai levantar a bandeira do descontentamento dessas populações do interior do Nordeste, vai colocar o Nordeste em pauta para a República. E vai ser importante para mostrar esse descontentamento. Tem filmes que falam dessa revolução, né? Eu me lembro que teve uma minissérie na Globo que falava também do Antônio Conselheiro. E a gente vai ver que o que aconteceu em Canudos foi realmente um massacre, como diz o título da apostila, né? Então, um dos principais movimentos messiânicos, né? Porque tinha um caráter religioso, ocorreu no final do século XIX, e aí foi sobre a liderança de um beato chamado Antônio Vicente Mendes Maciel. O Antônio Vicente Mendes Maciel, ele era um beato. Que era um beato? Ele não era padre, mas ele pregava, ele falava de Deus, e aí ele sempre ajudava as pessoas, né, da região lá, que era no interior do Ceará, e aí ele ficou conhecido como Antônio Conselheiro por estar sempre ajudando os camponeses, os pobres, organizando reza, incentivando eles a construir igrejas, né, protegendo, né, eles dos coronéis, né. E a vida, ele começou a ser tido como um milagreiro, porque ele ajudava, né, fazia reza para curar as pessoas e tal. E aí a vida nas fazendas do Ceará, ela era bem exploratória para o camponês, né? O recurso era escasso e os camponeses eram muito explorados. E aí, em 1893, o Antônio Conselheiro e seus seguidores, eles fundaram às margens do rio Vaza Barris, em uma região que era conhecida como Canudos, o povoado de Belo Monte. Então era uma área que não tinha dono,
E aí eles fundaram um povoado. As pessoas, né, os camponeses, eles saíam da fazenda onde eles moravam e iam morar nesse povoado, porque nesse povoado o que acontecia? Era uma comunidade religiosa, a comunidade era de cunho religioso. Só que nessa comunidade não tinha imposto, não tinha exploração, eles trabalhavam em comunidade. Então eles plantavam e eles criavam para o seu próprio abastecimento. Então, para aqueles camponeses que viviam à mercê dos fazendeiros, sofrendo, né, que tinham salário, mais sofriam, né, mais sofriam do que recebiam salário. O povoado de Belo Monte começou a significar uma opção para quem não queria, né, mais trabalhar sob as condições tão sofridas que os fazendeiros impunham. E aí, fundado em 1893, o povoado de Belo Monte chegou a ter 10 mil pessoas. 10 mil camponeses que foram, né, chegando e construindo suas casas, e eles iam plantando, iam colhendo. E aí, quando ele chegou nessa marca aí de 10 mil pessoas, os fazendeiros da região, eles começaram a se sentir ameaçados. Primeiro porque eles estavam perdendo sua mão de obra, né? Segundo que Canudos começou a ser um exemplo. E terceiro que porque Antônio Conselheiro vinha com umas ideias, né, de divisão de terras, de igualdade, de salário, umas ideias que para os fazendeiros ameaçavam o seu poder, tá? Para Antônio Conselheiro, os seguidores da República, né, que separava a República de religião, era anticristo, porque para ele, né, um governo ele tem a ver com a religião. E aí os fazendeiros e o governo estadual, eles recorreram ao governo. Tem esse povoado de Belo Monte, em Canudos, e lá tem um beato, e esse beato tá ameaçando a República, porque fala que a República é de anticristo, que não é certo separar religião de poder. Então esse foi o argumento que os fazendeiros usaram para convencer o governo federal a vir resolver o problema em Canudos. Porque até então, enquanto o problema, né, era salário, era a oligarquia perdendo sua mão de obra, o governo federal não via muito, né, sentido. Mas a hora que disseram que ele estava ameaçando a República, aí o governo federal começou a mandar exército para destruir Canudos. Então veja só, uma população que estava lá morando numa terra que antes não tinha dono, então eles roubaram a terra de ninguém, produziam seu próprio alimento, né, formaram um povoado. E o governo federal mandou um exército justamente para destruí-los, tá? Foram 4 tentativas. As 3 primeiras eles foram derrotados. Então, né, eles mandaram um exército pequeno, porque falaram, é um monte de camponeses sem arma. E aí, quando eles chegaram lá, eles foram repelidos, né, a população lutou com paus e pedras. Primeiro, segundo, terceiro. Na 4ª vez, eles mandaram uma expedição com 14 mil homens, armados até os dentes, né, para lutar contra mulheres, porque daí na 4ª expedição a maior parte dos homens já tinham morrido, sobrou mulher, criança e idoso. E aí eles ficaram ainda 3 meses lutando, né, porque os moradores de Canudos, eles não admitiam se render, eles estavam lá só 10 lutando, eles não admitiam se render. E aí depois de 3 meses lutando, desses 14 mil homens que eles mandaram, só 5 mil ficaram vivos. E olha que em Canudos eles não tinham armas, eles lutavam a pau e pedra. E aí em 5 de outubro, né, de 1897 foi quando Canudos sucumbiu. E aí eles mandaram o Euclides da Cunha, sabe o Euclides da Cunha? O Euclides da Cunha, dos Sertões, vocês vão ouvir muito falar do Euclides da Cunha. Principalmente no ensino médio, na literatura, cai muito no vestibular, né? O Euclides da Cunha, ele foi chamado, né? Ele era um jornalista, ele foi chamado para retratar a rendição de Canudos. E aí ele disse, né, no seu jornal que Canudos não tinha se rendido. Era um exemplo para a história porque resistiu até o último homem, até o seu esgotamento. Quando os soldados, né, Canudos, eles pararam de lutar, haviam 4 homens. Os últimos 4 que morreram. 4 pessoas, né? As últimas 4 pessoas que morreram era um idoso, 2 homens e uma criança. Esses eram os últimos 4 que não se rendiam. E aí, quando eles morreram, houve a vitória.
A imagem de vocês, na apostila de vocês tem uma imagem, né? Essa imagem aqui, ó, mostra aquelas pessoas que foram se rendendo, né? Na verdade, Antônio Conselheiro, ele quis que as mulheres e crianças se rendessem para não morrer, mas muitas delas não quiseram, tá? Então essa aqui é a imagem daqueles que se renderam. Se nós olharmos a imagem, nós vamos ver que tem poucos homens feitos, porque quem se rendeu foram as mulheres e crianças. Então essa foi a revolta de Canudos, né? Uma revolta, Canudos não estava ali fazendo mal para ninguém, e o governo foi lá e acabou com o povoado de Canudos, mas o fato de Euclides da Cunha ter escrito a reportagem repercutiu nacionalmente, internacionalmente, e aí que o tiro saiu pela culatra, porque se a ideia era calar Canudos, Canudos ficou famoso. Bom, mas não foi só a revolta de Canudos, tá? Nós estamos falando primeiro das revoltas rurais, nós vamos falar depois das revoltas urbanas também, tá bom? Uma outra revolta que teve, né? Um outro descontentamento foi o contestado, né? O que foi o contestado? Por volta de 1911, numa região entre Paraná e Santa Catarina, uma região que era chamada de contestado, justamente porque era uma região que o Paraná falava que era dele, Santa Catarina falava que era dela, então era o contestado. Haviam 60 mil pessoas vivendo numa pobreza muito grande, em péssimas condições sociais. O que tinha acontecido com essas 60 mil pessoas? Uma empresa norte-americana havia comprado havia comprado a concessão para construir uma ferrovia. E para construir essa ferrovia, eles desalojaram, né, muitos sertanejos, que são as pessoas que viviam aí na zona rural. E aí esses sertanejos, esses camponeses, ficaram em condição de extrema pobreza. E eles trouxeram para trabalhar nessa ferrovia pessoas de fora do estado. E aí, quando acabou a construção da ferrovia, essas pessoas não foram mandadas de volta e também ficaram ali numa situação de pobreza, né? Dentre eles surgiu José Maria, que era o monge José Maria, né? Que também era um líder messiânico. E o monge José Maria, ele pregava que estava por vir um reino de justiça, onde todas as pessoas teriam bens e seriam bem tratadas, né? Um reino de igualdade para todo mundo. Seus milhares de seguidores, eles começaram a organizar povoados, e daí nesses povoados eles começaram a plantar, e aí eles começaram a progredir novamente, pararam de só ficar naquela pobreza. E aí isso assustou as autoridades. Isso deixou as autoridades um pouco assustadas, porque a população estava se organizando. E aí, do mesmo jeito que eles fizeram em Canudos, eles fizeram no contestado. Eles mandaram tropas, né? Da primeira vez que eles mandaram tropas, eles já mataram José Maria, mas nem a morte do José Maria fez com que os camponeses, né, deixassem a região e os camponeses deixassem de se revoltarem. Ao contrário, eles se rebelaram mais ainda. E aí eles passaram a defender que aquelas terras eram deles e que não ia mais ser da ferrovia, até destruíram algumas partes da ferrovia e tal. E aí, como aconteceu em Canudos, o governo mandou uma tropa de 7 mil homens fortemente armados, né? E no final do combate, em 1916, cerca de 20 mil camponeses, 20 mil sertanejos foram mortos. Então, mais uma vez, o governo calou a revolução, calou a revolta, né? Com soldados fortemente armados contra sertanejos que lutavam com paus e pedras, porque eles não tinham recurso. Ao invés de ouvir a população e dar um pouco de recurso, não, era mais fácil acabar com essa população, né? Bom, e aí a gente tem, por último, porém não menos importante, talvez os mais conhecidos por vocês, o cangaço. O que era o cangaço, né? O cangaço também era lá na região Nordeste, só que o cangaço ele era um pouco mais violento que os outros dois que a gente estudou e que Canudos, que também foi na região Nordeste. A miséria e a desesperança foi, assim, um marco da região Nordeste e o responsável pelo surgimento também dessa organização no Nordeste. Só que os cangaceiros, eles não eram como eram as pessoas de Canudos, que tinham cunho religioso e tal. Os cangaceiros, eles eram sertanejos armados, né, que viviam fazendo saques pelas fazendas. Então, eles eram os Robin Hoods do sertão. Eles roubavam, no início, tá? Eles roubavam das grandes fazendas e
distribuíam ali para os camponeses e para eles mesmos, né? Então ela foi uma solução que eles encontraram, né, para enfrentar as dificuldades da vida sertaneja. Tanto que entre os camponeses havia uma mistura de medo e admiração. Por quê? Admiração porque eles roubavam os grandes fazendeiros, obrigavam os grandes fazendeiros a dar o dinheiro, o alimento para eles. Só que dinheiro é dinheiro. E aí, em alguns casos, os bandos de cangaceiros, ao invés, né, da questão social, se é que pode dizer que era uma questão social, eles acabavam trabalhando para os fazendeiros para atacar outros fazendeiros opositores. E aí, para atacar esses outros fazendeiros opositores, acabava atacando camponeses. E aí, em alguns bandos também atacavam a casa que eles achassem pela frente. Então, é muito contraditório, né? Se a gente analisar o cangaço, tinha ao lado da admiração, que era a parte de roubar os fazendeiros, de dar uma lição nos fazendeiros para distribuir os alimentos, e tinha a parte também só da guerrilha, né? Como se funcionava uma guerrilha armada, que roubava os alimentos e o dinheiro para o seu próprio luxo. Dentre os cangaceiros, a gente pode ressaltar, né, um dos mais importantes, mais conhecido, que era o Lampião. Lampião era Virgulino Ferreira da Silva e ele agiu entre 1918 e 1938. A gente fala que ele agiu por quê? Porque dizem que ele morreu. Mas aí outras fontes dizem que o governo fez um acordo com ele, deu muito dinheiro para ele deixar de ser cangaceiro, para ele parar de agir e fingiram que ele morreu. Então existe ainda, né, uma teoria da conspiração que mentiram que o Lampião morreu e que ele só sumiu. Então se vocês procurarem na internet tem muita coisa falando disso. Mas enfim, o bando dele agiu entre 1918 e 1938, tá? O Lampião, ele agiu no estado do Pernambuco e ele foi um dos cangaceiros que mais aterrorizava os povoados e fazendas, porque ele era um dos cangaceiros mais violentos do seu bando. Bom, aí na apostila de vocês vão ver ele do lado dele, da companheira, Maria Bonita, que foi uma das principais mulheres do cangaço. O cangaço tinha essa também, né? O cangaço tinha muitas mulheres no cangaço. E aí eles vingavam algumas injustiças, atacavam latifundiários, e esse fato de vingar a injustiça e atacar latifundiário deu para alguns historiadores que veem ele pelo lado, um lado um pouco mais positivo. Ele classifica essa atuação do cangaço como um banditismo social. Por que um banditismo social? Porque era um ato criminoso, porém ele era um ato criminoso movido por uma questão social. Pelo fato de que os grandes latifundiários tiravam os recursos deles e exploravam eles. Então, a parte social era uma justificativa por esse banditismo. Por isso que o cangaço ele é visto como um banditismo social. Porque tem todo esse lado social, o lado de vingar os camponeses, né? Por isso. Bom, aí a gente tem outros cangaceiros também, de exemplos como Antônio Silvino na Paraíba e em Pernambuco, Antônio Dó no norte de Minas Gerais. E o cangaço, ele também já foi muito retratado em filmes, né? E tanto nos filmes, né? Os cangaceiros são vistos ambiguamente. O que é ser visto ambiguamente, né? Por alguns eles são vistos como heróis, por outros eles são vistos como os vilões, né? Porque de um lado eles atacavam os latifundiários, do outro lado eles também aterrorizavam o povoado. Então é uma coisa que não dá pra gente dizer, não dá pra chegar, porque é fato que as duas coisas aconteciam. Eles tanto atacavam os fazendeiros, latifundiários, quanto atacavam os povoados, tá? Bom, então a aula de hoje foi essa. As revoltas urbanas a gente vai ver na próxima aula, tá? E agora atividade para vocês fazerem. Atividade 2, tá? Da apostila. Vou fazer a atividade 2 da apostila. Vão fazer a atividade 2
do Em Casa. Então, atividade 2 e o Em Casa 2 para hoje, tá, gente? Estudem bastante, né? E até a próxima aula.